Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques desta segunda edição. Abrigo emergencial Zilda Arnes é inaugurado em Campinas com capacidade para 30 pessoas. Escolas de Campinas se preparam para o Parlamento Jovem com a votação dos representantes. Alunos de Campinas apresentam projeto de reaproveitamento de água de nascente no Fórum Mundial da Água. E no esporte, Guarani goleia Oeste e conquista o título do Campeonato Paulista da Série A2. Foi entregue hoje o abrigo emergencial Zilda Arnes, no bairro Taquaral. Uma proteção especial em caso de calamidades públicas, com capacidade para 30 pessoas. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, inaugurou nesta segunda-feira o abrigo emergencial Zilda Arnes, no bairro Taquaral, com capacidade para atender até 30 pessoas. O serviço, que conta com dormitórios, cozinha, refeitório e área de convívio, servirá como apoio a famílias em eventuais situações de calamidade pública ou emergência, casos de incêndios, desabamentos, alagamentos ou mesmo na remoção de pessoas em áreas de risco. É claro que a gente nunca quer que aconteça um desastre, alguma coisa, algum infortúnio, mas essas coisas elas estão sujeitas a acontecer na casa da gente e também na cidade. Esse abrigo, ele ficará vazio, parece uma coisa estranha, mas ele foi construído para isso. Ele pode abrigar aqui as pessoas por um período temporal até que elas reconstruam suas vidas. A Prefeitura investiu cerca de R$130 mil para adequar esse espaço num abrigo emergencial. É aqui que as famílias que passarem por um eventual transtorno poderão se reconstruir e reorganizar a vida graças à solidariedade. É um serviço de proteção que eu digo que é um dos mais inovadores, né? Porque ele tem uma perspectiva de que, apesar de não seja usado, precisa ter uma previsão de que você possa acolher as famílias e as pessoas. E acho que nós somos um dos primeiros municípios a ter um serviço específico de proteção, calamidade e emergência. O abrigo recebe o nome de Zilda Arnes, uma das mais importantes médicas pediatras do Brasil, com trabalho reconhecido internacionalmente e que morreu após um terremoto no Haiti em 2010, quando estava em missão humanitária. A sobrinha dela, presente ao evento, agradeceu a homenagem. Nada melhor do que a gente ver o nome dela também eternizado numa obra que tem esse objetivo de acolher, de compreender, de fazer o outro crescer, como ela mesma falava. Então é uma alegria muito grande para a família e também para a Pastoral da Criança ter o nome dela numa obra que lembra o trabalho dela e que vai fazer com que isso se eternize também cada vez mais. Nós demos o nome do abrigo emergencial de Dona Zilda Arnes, que é uma mulher que lutou muito pelos menos favorecidos, principalmente com duas bandeiras, a bandeira da paz entre os povos e a bandeira da primeira infância, através da Pastoral da Infância. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Rafa Zimbaldi, também participou da inauguração do abrigo. O parlamentar elogia os programas relacionados à assistência social desenvolvidos na cidade de Campinas. A função da Câmara Municipal é poder fiscalizador, né? E nós podemos, além de fiscalizar, propor leis, analisar e participar, contribuir com ideias, sugestões. E nesse caso a Secretaria de Assistência Social tem dado um exemplo, não só à nossa cidade, mas em todo o país, né? Tem feito programas importantes para a nossa cidade. As votações para o Parlamento Jovem aqui da Câmara começaram nesta segunda-feira. A nossa equipe acompanhou pela manhã como foi a eleição em uma escola no distrito do Ouro Verde. Assim, em fila, sala por sala, dos pequenos até os grandes, cada aluno da MF Carmelina de Castro Rinco, no Jardim Cristina, escolheu seu candidato e depositou o voto na urna, com direito a comprovante de votação na saída. A professora de História, a Gláucia Regina Silveira,
falou como foi o processo de participação da escola no Parlamento Jovem. A escola foi convidada pela Câmara Municipal de Campinas, eles deram toda a formação para nós, professores, e aí a partir dessa formação nós começamos a discutir sobre o poder legislativo na escola. São 4 chapas que concorrem nas eleições, formadas pelos alunos após eles assistirem a vídeos e receberem orientações sobre o funcionamento do Legislativo. Os alunos assistiram às videoaulas e a partir daí formaram chapas de 2 vereadores, um suplente e um assessor e passaram então a fazer campanhas para angariar os votos que estão acontecendo hoje, né? O Diogo Matias é aluno do 9º ano e concorre em uma das chapas e disse que se sentiu motivado em participar. O que me motivou é que eu quero um bem melhor para o meu bairro. A eleição ela vai até essa sexta-feira, dia 13. As reuniões começam somente em maio, lá no plenário da Câmara, e você pode acompanhar toda a movimentação do Parlamento Jovem pelo site da Câmara de Campinas, no endereço campinas.sp.leg.br. Para a professora, mostrar o valor da política é um dos maiores benefícios do Parlamento Jovem. O projeto colocou foco no poder legislativo e a gente acredita que a partir do momento que eles discutam e saibam mais sobre os poderes, né, eles possam então se tornar cidadãos mais conscientes, votar de forma consciente e contribuir para que a democracia se fortaleça no país. Muito bem, parabéns. Se você tem dúvidas no imposto de renda ou o MEI, microempreendedor individual, agora pode contar com um serviço de orientação para te auxiliar com os documentos. Quem tem dúvidas em serviços da Receita Federal agora pode contar com uma ajuda para solucioná-las. A Receita Federal e a Universidade Unimetrocamp fizeram uma parceria para fornecer orientações e informações a toda a população de Campinas. No NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, a população pode obter auxílio sobre imposto de renda, certidão de débitos, regularizar o CPF ou até tirar dúvidas sobre o MEI, o microempreendedor individual, e sobre os agendamentos online da Receita Federal. A gente está disposto a ajudá-lo nessa elaboração, para que ele não precise investir, né, ou pagar para alguém fazer, até porque ele tem condições de fazer, e a gente tem esse tipo de orientação para que ele consiga fazer por si só. E a ideia é fazer com que esse contribuinte de baixa renda tenha acesso ao nosso serviço, para que ele realmente possa vir e entregar e não ter obrigação nenhuma pendente com a Receita Federal. Para obter a orientação, basta procurar o NAF, que fica dentro da universidade, na Rua Salles de Oliveira, 1661, na Vila Industrial. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Os alunos fazem o atendimento sob a supervisão de um professor. Nesse horário vai ter sempre aqui um aluno e às vezes monitorado por um professor, né? Que às vezes pode ser um professor o que é o Moreira, que é o responsável geral aqui pelo núcleo, ou um outro professor como eu, por exemplo, que às vezes estaria acompanhando, até porque é uma indicação da Receita de que tem um professor para acompanhar as atividades dos alunos. O professor recomenda que sejam levados os documentos necessários para que possa ser feita a orientação adequada. Bom, normalmente a gente pede para, se for um caso de imposto de renda, trazer o CPF, né, o número do CPF, a declaração do ano anterior, se ele tiver, se for a primeira vez que for declarar, as informações como recibos, notas fiscais, tudo que ele tem de informação da empresa que forneceu para ele, se ele teve rendimento, ou seja, toda a documentação necessária para que a gente consiga orientá-lo a fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda. Em outros serviços, por exemplo, eu estou com dúvidas em saber se o meu CPF está ok ou não, então ele vem com o número do CPF em mãos e a gente faz essa consulta com ele. Hora da previsão do tempo para esta terça-feira. O sol vai reinar durante todo o dia. Algumas nuvens aparecem, mas sem possibilidade de chuva. Temperatura continua alta, hein? Mínima de 18, máxima de 30 graus. Alunos de Campinas apresentaram um projeto de reaproveitamento de água de nascente no Fórum Mundial da Água e agora precisam de doações para levar o trabalho ao Chile. Confira o Giro Ambiental de hoje.
projeto foi realizado no primeiro semestre de 2017 com uma turma de 33 alunos do ensino médio da Escola Estadual Culto à Ciência. Intitulado Da Nascente Água Corrente, a história e o destino de uma mina, o trabalho foi apresentado na 13ª Fenecite, a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, em setembro, na capital de Pernambuco, Recife. Premiado em segundo lugar na categoria Meio Ambiente, o projeto recebeu credenciamento para participar da 9ª Milset Amlat, a Expo Ciência Latino-Americana que acontecerá no Chile. Matheus lembra o que deu início à pesquisa. Quando escutamos um barulho muito alto perto da nossa cantina, vindo ao lado do nosso auditório. Quando fomos verificar, havia uma canaleta e estava escoando um número excedente, muito grande de água. Observando um pouco mais, era um cano que puxava de uma bomba, que ficava em um poço, que extraía toda essa água. Nesse desenrolar do projeto, nós perguntamos, por que isso está acontecendo? Pois são muitos litros de água a serem desperdiçados. Mas esse problema começou há muitos anos. Fotos antigas do terreno mostram o alagamento da área e o aterramento para a construção do auditório em 1974. Uma reforma em 2006 canalizou a água para reservatórios e o excedente passou a ser utilizado. Atualmente são 2 caixas. Em uma delas, 2 reservatórios de 20 mil litros cada, que armazenam a água da mina que serve para banheiros, jardinagem e a limpeza, e um de água potável. Uma outra menor acondiciona mais 20 metros cúbicos. Mesmo assim, ainda há época em que a água é jogada para a rua. Aqui é o palco do auditório da Escola Estadual Culto à Ciência e bem abaixo de onde nós estamos fica uma nascente. Em época de chuva, todo o fosso fica alagado com as águas da mina. Após a pesquisa histórica, foi hora de quantificar a água desperdiçada com um hidrômetro industrial doado por um pai de aluno. Rodrigo, que já foi premiado no ano passado em um projeto sobre carvão ecológico, vê de forma positiva a iniciação científica no ensino médio. Nós poderíamos muito bem ter visto a água vazando aqui na canaleta e ter falado, poxa, barulho é da água. Mas não, nós fomos investigar o porquê da água, né? Aí nós descobrimos da mina, da bomba, nós fomos no acervo fazer pesquisa, né? As orientadoras falam do papel do professor nos projetos das disciplinas eletivas. O resultado para nós ele tem sido muito proveitoso. Culto à Ciência sempre foi uma escola de destaque e nós vimos durante muitos anos o Culto à Ciência deixar de estar na mídia por conta das conquistas. E é muito legal ver essa volta. A atuação da direção é essencial para o sucesso de trabalhos como esse. O papel da escola é incentivar, né? A primeira parte é essa. Agora, a segunda parte é o mais complicado, que são os patrocínios, né? Porque a escola pública não conta com verba. Então, nós precisamos de verba, de dinheiro, né? Essa é a segunda maior desafio da escola. Com credenciamento para exposição de ciências no Chile, o grupo precisa de patrocínio e de passar a pesquisa para uma nova etapa. O e-mail e telefones que aparecem no vídeo é para quem queira cooperar com esses jovens cientistas. Nós precisamos de patrocínio e no trabalho nós também precisávamos, para embasar mais, teoricamente, o trabalho de uma análise química que chama ICP-OS, análise de metais pesados na água para a gente verificar se a qualidade da água é tudo aquilo que a gente pensa. Na final do Campeonato Paulista da Série 2, o Guarani deu um show. Fora dos gramados, 17 mil torcedores. Dentro de campo, 4-0, fora o baile. Logo aos 17 minutos, um cartão para os visitantes. Marcílio cruzou o rasteiro e de letra, que classe! Bruno Mendes, um lindo gol, 1-0 Bugre. Na etapa final, veio mais, muito mais. Lennon lançou Bruno Nazário, que dominou com maestria. Tirou o zagueiro Leandro Amaro para dançar e bateu forte no canto, 2-0. Aos 30 minutos, os zagueiros do Oeste bateram cabeça e Rondinelli caminhou do meio-campo até a área e, por cobertura, marcou um lindo gol, 3-0. E tinha mais.
Lennon cruzou na medida para o atacante Kaique, sem marcação, mas com estilo, de cabeça, fechou a conta. Guarani, campeão da Série A2. 1, 2, 3, 4. Oeste 0. Parabéns ao Guarani pelo título da segundona, acesso conquistado sem contestação. Equipe havia feito a melhor campanha na primeira fase, conquistou acesso jogando melhor que o 15 de Piracicaba e agora na final 4-0 para cima do Oeste. A se destacar, a aposentadoria de Fernando Fumagalli, um dos maiores jogadores da história do clube, se despediu, deixando aí os campos na primeira divisão. Parabéns, Fumagalli, jogador exemplar. Sobre a equipe, não tem muito tempo para comemorar não, hein? Já nesta sexta-feira tem estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza fora de casa. Então o planejamento tem que continuar e tentar permanecer com os principais atletas, caso do lateral direito Lennon e do meia Bruno Nazário. O Campeonato Paulista da Divisão de Elite também se encerrou. O Corinthians venceu o Palmeiras na Arena Palestra por 1-0 no tempo normal e nos pênaltis por 4-3. Parabéns a todos os corintianos. Antes de encerrar, aquele recado, hein? TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você, aí de casa, enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Está acontecendo alguma coisa relevante no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. Eu vou repetir, hein? 99811-0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã na primeira edição, ao 12:30. Até lá. Tchau, tchau.